Meu nome é Olga, sou professora de psiquiatria aposentada, mas nativa. Eu também estou muito assustada e também estou pessimista com o momento. Eu também acredito que é de rodas como essa que a gente precisa todos os dias, várias vezes por dia, para se informar e para poder se orientar um pouco. Então, eu agradeço as minhas companheiras no Musas, especialmente, que estão aqui no dia a dia e que organizaram isso. Eu fico curiosa de perguntar o seguinte: todos nós aqui somos contra o impeachment? Ou tem alguém que poderia dizer o impeachment é bom? Tem várias questões que se levantam, né, do que poderiam ser alternativas no caso de impeachment. Tira o Temer também, o que acontece, votação, não votação. Mas talvez fosse interessante vocês nos orientarem um pouco, porque parece que o impeachment vai acontecer. Mas o que eu queria era falar sobre o nosso processo e o que a gente poderia fazer diferente para que esse processo de ódio diminuísse. Se a gente pudesse convidar 2 palestrantes de um lado e 2 palestrantes do outro, será que nós seríamos capazes de manter um diálogo civilizado? Eu nos desafiaria, já estou vendo que vocês estão dizendo não, mas o Marcos está dizendo que sim, eu nos desafiaria a fazer isso semana que vem, em seguida depois do impeachment ou não impeachment, porque o problema vai continuar, não adianta a gente pensar que vai ter alguma solução. Espero que não tenha nenhuma morte, porque os brasileiros também são um povo cordial, apesar de tudo, e puseram um muro lá em Brasília, que é a maior evidência da divisão desse país. E eu tenho visto assim a divisão deste país como, quem sabe, um progresso político, no sentido de que até 20 anos atrás só tinha um polo. Agora nós temos 2 polos. Bom, o problema é o que a gente faz numa situação polarizada. Na minha experiência de psiquiatra, é só muito diálogo que ajuda e muita educação. Então, só isso para chutar a bola um pouco. É o seguinte, eu sou professor também aposentado e ativo como a Olga, né, da Faculdade de Ciências Econômicas. Né? E assim, ó, o que eu quero... Carlos Schmitt. Me conhece mais por Schmittão, por razões óbvias. Sou colega do CEPIC. Né? Não, o que eu queria dizer é que nós não conseguimos avançar muito na democracia econômica, embora tenha havido políticas distributivas da classe média para baixo. Isso é estatisticamente provado. A famosa distribuição da renda foi da classe média para baixo. O 0,1% nunca ficou tão rico, principalmente na crise. A revista Forbes mostrou que ela lista os bilionários em dólar. Tá? E ela mostrou que no Brasil eles aumentaram de 40 para 60 de 1910, um pouco depois da crise, né? A crise ainda internacional, e até 2010, até 2015. Nesses 5 anos que nós afundamos na crise, o andar de cima vai bem, obrigado, cada vez melhor. Tá? Nós temos uma profunda desigualdade na questão tributária. Tá? Até orientei um trabalho de um aluno sobre isso. Isso é uma coisa absolutamente escandalosa que foi feito no período do Fernando Henrique. E, infelizmente, o PT não mexeu numa linha desse troço. Tá? Então, essa é uma questão, por exemplo, o imposto sobre as grandes fortunas, que está na Constituição desde que ela foi feita, nunca foi regulamentado. E esse tipo de coisa virou tabu, não se fala nesse assunto. A mídia, muito menos. Tá?
Então, é claro que a fragilização econômica conduz também à fragilização política. E aí a gente vê os mantras aí da mídia, que são uma bobagem do ponto de vista econômico, do tipo, Miriam Leitão, um Estado não pode gastar mais do que arrecada. Isso é uma bobagem. O período de maior prosperidade na humanidade, no mundo, foi aqueles onde se adotaram políticas onde o Estado gastava o que não tinha para recuperar depois com a dinamização da atividade econômica. Né? Então, eu acho que esse espírito que vem da formação do Brasil, que começa na hegemonia portuguesa, depois o império, etc., de sempre fazer os arreglos por cima, tá? Isso aí persiste até hoje. E aquela história que a gente escuta, dar os anéis para ficar os dedos, não dão nem os anéis, muito menos os dedos. Entende? Então, essa questão ela é central. Tá? E aí tem o momento do ajuste. O momento do ajuste é outra bobagem, só afunda a economia. Se você começa a restringir gasto público na saúde e educação, a economia só afunda. Né? Então, eu acho que a gente, dentro dessa equação política, a gente tem que compreender isso aí. Tá? E aí, eu pessoalmente, eu sou oposição, me sinto oposição ao governo Dilma. Tá? Mas a Dilma ser destituída por esse pessoal que está querendo destituí-la dessa forma, essa questão das pedaladas fiscais, tá? Isso é uma grande bobagem. Tem ritmos de gastos que são diferentes em função das receitas, etc. Isso se faz, todo mundo fez antecipação de receitas em instituições financeiras, as públicas em particular, e depois isso se ressarce. Eu tenho um amigo que é o autor das pedaladas fiscais, autor técnico, não político. Política é o governo no seu conjunto. Tá? Eu discordo dele politicamente, mas eu digo, isso é uma coisa que tu fez acertada, apagou a Bolsa Família. Existe uma lei de responsabilidade fiscal, não existe uma lei de responsabilidade social. Se a família, o que é sagrado é pagar a dívida. Isso aí não pode faltar. Agora, se o cara fica sem, só para falar do pessoal daqui, dessa área, se o cara fica sem atendimento médico, tá? Ou se não recebe a Bolsa Família, isso não é importante. É uma questão de valores. Né? Então, eu acho assim, a gente não pode aceitar esse pretexto. E depois eu fico pensando no negócio seguinte, eu sou já mais avançado na idade, a faculdade de farmácia para lá, né? Eu acho. Ali, naquele lugar ali, em 1969, que eu era aluno da universidade, na época na faculdade de engenharia, eu tinha um colega que fazia o que todos nós fazíamos. Estava distribuindo panfleto contra a ditadura. A diretora ali da faculdade na época chamou o DOPS, ele foi preso e depois ele se suicidou na base aérea de Canoas. Quer dizer, isso aí eu não quero mais. Né? Boa parte dos meus amigos foram torturados, eu felizmente escapei de tudo isso. Tá? Mas eu acho assim, não dá para dar esse espaço. É óbvio que isso não depende só da nossa vontade. Né? Depende da evolução dos acontecimentos, desse tal do balcão de negócio, etc. E aí o pessoal diz, olha, não vai ter golpe, vai ter luta. Eu acho que a única certeza que a gente tem é que vai ter luta, com ou sem golpe. Oi? A luta política que a gente fez, a luta sindical, não sei se você sabe que os que são funcionário público, tem um projeto de lei que está no Congresso 257.
Bom, a guerra sangrenta até já existe. Se você for ver o massacre dos negros e dos pobres nas favelas, isso já existe. A barbárie está instalada. Boa tarde, boa noite, não sei. Meu nome é Maria Inês Azambuja, sou professora da Medicina Social da Faculdade de Medicina. E eu confesso que eu fiquei assim, um pouco deprimida com a sua fala, porque, na verdade, eu estou um pouco mais otimista. Eu acho que não vai passar o impeachment. Sabe, assim, ó, eu acho que se a gente entregar o jogo antes, aí a gente está entregando o jogo. Eu estava vendo a manifestação no Rio de Janeiro há 2 dias atrás, milhares de pessoas na rua. Os políticos querem votos, eles estão olhando isso que está acontecendo. Eu acho que depende muito de nós, da nossa mobilização e da nossa vontade de não deixar isso acontecer. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho em como fazer. Então, se os jornais, aí, os jornalões estão todos vendidos, bom, cadê os jornais comunitários? Cadê outras formas da periferia, que, na verdade, é quem vai decidir, que é quem não está engajado na discussão, dela tomar um lado, né? Eu acho que a gente tem que pensar de uma maneira mais propositiva. O MVBio, essas pessoas que estão se engajando, que tem muita repercussão, né, assim, na periferia, se desse, eu botava o Chico Buarque de candidato, vai puxar 500 milhões de votos, vai eleger um monte de gente, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter alternativas criativas. A direita sabe fazer isso muito bem, nós é que somos incompetentes, eu acho que nesse sentido. Só uma questão. Esses deputados que estão determinados por uma questão partidária de votar pelo impeachment, não vão perder votos, porque os eleitores deles são os que querem o impeachment? Ou você acha que os Caiados da vida, ou algum eleitor do Caiado vai ficar brabo se ele votar contra o impeachment? Mas o problema, e assim, ó, existe uma coisa que chama em Brasília, que é o baixo clero, que é aquele grupo de deputados que se elege uma vez e depois nunca mais volta, que são aqueles... E esses aí não estão preocupados se eles vão ter voto ou não, eles vão ter emprego, eles vão ter benécia, eles vão ter grana. Agora, eu também não joguei a toalha nesse sentido. Os partidos não estão conseguindo fechar a questão. Eu vinha para cá e vinha ouvindo. Nos partidos, mesmo os partidos de oposição, tem pelo menos 1/3, 2/3 que não vão votar veja, com eles. Eu não tenho certeza que o impeachment vai passar, e tenho grande esperança que não passe. A minha preocupação e o pessimismo não foi lá sobre a votação, é sobre o que acontece na rua. O que eu me referi da minha preocupação era o que acontece na rua. Lá dentro, eu espero que alguma luz desses neutros façam com que eles pendam para um lado e não para o outro. Com relação ao que acontece na rua, eu também não acho. Eu acho que a gente talvez superestime. Porque quantas pessoas têm que bater panela no edifício para parecer que é muito barulho? Não sei. Ninguém bateu panela na Restinga, foi só no Moinhos de Vento. Sim, mas no Moinhos de Vento, mesmo no Moinhos de Vento, quantas pessoas têm que bater panela para fazer barulho? Acho que muita gente não bate panela. Eu acho que a gente superestima um pouco. Um pouco. Claro que a gente está vendo os nossos amigos, eles têm posições, né? A gente está vendo algumas manifestações de ódio, mas quanto por cento tem manifestação de ódio? E outra coisa, e quanto dessas manifestações de ódio são, na verdade, pessoas contratadas para fazer isso na internet? Né? A gente sabe que tem isso, a gente sabe que tem muito robô botando mensagem na internet, em todos os sites, né, para tentar repercutir. Então, o quanto disso é real? Porque, na verdade, na última pesquisa, o Lula continua com 20% de intenção de voto. Então, parece que a mídia não está realmente tendo esse impacto todo. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais otimista. A gente tem que ser mais otimista, concordo mesmo. Eu estava com essa sensação. Eu sou a Laura Jardim, tá, das Musas. Eu vinha pensando aqui, eu era criança e adolescente totalmente dissociada da realidade durante a ditadura brasileira, mas eu tenho a impressão que há muitas diferenças hoje daquela época, né? Em primeiro lugar, eu não me lembro de ter havido uma reação popular cotidiana. Todos os dias está acontecendo alguma coisa no país contra o impeachment. Aí dizem que é dos intelectuais, tem 100 mil. É dos artistas, não sei se é 100 mil, tá? Eu fui na última, do dia 31 de março, em Porto Alegre. Pela minha estimativa, acho que tinha 40 mil, talvez, não sei. Eu estava lá também, eu acho que eu fiquei em cima ali do viaduto, eu vi, não parava de passar, enfim, tá? Então, eu acho que isso estabelece uma diferença. Por mais que a gente esteja perdendo no parlamento, nas ruas, eu acho que a gente não está perdendo. Então, é por isso que vem a pergunta, qual é a solução? Como é que vai se superar o impasse? Porque vai passar o impeachment ou não numa Câmara que está descolada do Brasil. E nos últimos 10 anos, as classes C e D e E
mudaram um pouquinho de patamar, foram todas um pouco mais para o lado do bem, do lado, sei lá, do melhor, como o Chimitão lembrou, né? E eu acho que elas vão defender o seu também, assim como a classe média, que foi a única que não ganhou nada, aparentemente, né? Nós? É a que não ganhou. Agora, o que nós vamos fazer, né? Em relação se vai passar ou não vai passar impeachment? Passa o impeachment, quantos dias vai ser uma desgraceira para o Brasil. Eu acho que a construção civil vai desaparecer durante um certo tempo, assim como a indústria naval, que foi liquidada numa situação semelhante. Mas há diferenças. Em 64, não tinha essa gente na rua, não tinha internet, não tinha outros meios de organização social, né? E tinha um aparelho militar que tentava dar golpe a cada 1 ano ou 2. E a gente não tem visto isso. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer se tiver violência, e vai ter, tá? Porque a Polícia Militar de São Paulo vai reagir catastroficamente, mas outras polícias militares talvez não. Então, eu fico imaginando o que acontece logo a seguir, nos anos a seguir. Vamos dizer o seguinte, tá? Dá o impeachment, depois dá o impeachment do Temer, o Cunha vai ser degolado, quem vai entrar, quem serão os... Quando é que nós vamos ter... Se tudo isso acontece depois de 2 anos de duração do governo, não tem como chamar novas eleições. Se acontece antes de 2 anos... É verdade tudo isso? Deixa o Marco falar. Vamos lembrar o seguinte, independente do resultado, eu vou falar um pouquinho da votação de domingo também, mas independente do resultado da votação de domingo, o que a Câmara está votando? Ela está votando a admissibilidade do pedido de impeachment. Então, ainda depois dessa votação, vai para o Senado. No Senado, uma comissão de 10 senadores tem que votar, obviamente, deve passar também, porque são os líderes que vão indicar, e aí tem que ser votado no plenário do Senado a abertura do processo, que é a maioria simples. Digamos que também passe. Se passar no Senado, nesta primeira votação, a presidente é afastada 180 dias e o Temer assume. 180 dias são 6 meses. Isso vai acontecer lá pelo final de maio, começo de junho. Tá? Então, nós temos, no mínimo, essa brincadeira até dezembro, quando o Senado votará por 2/3 se caça o mandato da presidente ou não. E depois tem o Supremo, mas aí eu acho que o Supremo, nessa altura, ele já lavou as mãos, é Pôncio Pilatos, ele diz, eu vou definir a regra, a substância, vocês resolvam. Hoje não são favas contadas, eu concordo contigo, pela pressão da rua e também porque o que a mídia está fazendo pressão, que é o negócio do toma lá da cá, é uma negociação política. A decisão do PP ontem, ela não ajuda, né, a barrar o impeachment. Mas ela também significa, a gente vinha conversando na chegada aqui, ela significa simplesmente que o Maluf resolveu aumentar o preço. Tá? Qualquer resultado domingo, o indivíduo que ganha mais nesse país com o resultado de domingo é o Paulo Maluf, não é nem o Cunha, é o Paulo Maluf. O cacife dele está ficando altíssimo, ele vai ganhar mais que o Neymar, né, com essa aí. Porque se o impeachment é derrotado no domingo, e pelas contas, claro, é mais fácil você conseguir que pessoas não vão ao Congresso do que pessoas vão ao Congresso votar. O PP e o PSD, né, do Kassab, ficam sendo os grandes aliados para governar, para reconstruir uma base. Tá? Se o impeachment passa, já se começa a aumentar a pressão para que o impeachment não chegue até o final. Então, são 2 ondas, né? Vem a votação do impeachment no domingo, dependendo do resultado dela, digamos que os caras conseguiram 400 votos a favor da continuidade. Não acontece. Vai ser, esse é o resultado, esse é o problema desde 2014. Vai ser muito apertado, para qualquer um dos 2 lados. Mas tem um risco, que é por isso que aí entram as manifestações de rua, tá? Entra a vigilância, entra o debate. Tem um risco, que é o efeito que a gente chama de o efeito aprovar embaixador. Aprovar o embaixador, ou esses cargos que precisa de votação no Congresso para ser aprovado. Lá no começo, pouca gente apoia o cara e tal. Quando vê que ele vai ser, eleito mesmo, tem um efeito manada ali no final de cair para o lado que o pessoal vê o vento e cai para o lado que vai pender. Então, até domingo as coisas podem mudar um pouco. Eu acho que o Lula não está dormindo até meio-dia todo dia. Então, Brasília não está parada só, não tem só um lado funcionando desse negócio. Obviamente, a vantagem é que a Dilma ainda tem a caneta. O que o Temer está prometendo com o discurso dele? Está prometendo o lote na lua ainda, né? Por enquanto, ele não tem a caneta. Então,
Mas digamos que passe. O que eu acho que, dependendo do resultado da votação do domingo, acontece é um recrudescimento da campanha. O jogo vai ficar mais bruto. Não sei se vai ficar violento, mas o jogo vai ficar mais bruto. Porque aí tem o TSE e aí tem a campanha pela renúncia e pela convocação das eleições gerais. Tá? Eu acho que esse negócio de eleição geral é uma fria sem tamanho. Porque a cada vez que a gente não gostar do resultado da última eleição, a gente convocar uma eleição geral, nós não vamos produzir saída nenhuma para o impasse. Tá? A ideia de que a eleição geral vai gerar uma solução, um Congresso melhor do que a gente tem hoje... A última vez que a gente não deu muito certo. Então, eu acho que a saída para o impasse, o que eu acho que garante é, resistir à regressão dos direitos trabalhistas, das conquistas sociais, avançar uma pauta de reforma, que eu concordo aí com o Schmittão, a questão é a reforma fiscal, eu não sei se a gente vai estar de acordo exatamente qual é a prioridade. Eu sou mais de taxação de lucros e dividendos do que imposto sobre grandes fortunas, mas tem que mexer na questão fiscal e tributária. E a outra é a reforma política. Eu concordo também com o Saldanha que não tem uma solução mágica para esse negócio, mas esta combinação de fragmentação da demanda de dinheiro e concentração da oferta de dinheiro para a campanha, ela é muito perversa. Isso tem que mexer de alguma maneira. Tá? Talvez em torno disso e de algum acordo que vai envolver uma agenda que é ambígua. Vai ter corte de direito trabalhista, vai ter reforma da Previdência, por exemplo, nesse jogo. É praticamente impossível um governo Dilma sobreviver sem entregar mais alguns dedos e alguns anéis. Mas isto é menos pior para a democracia do que a alternativa. Gente, eu não estou falando do meu sentimento. Eu não estou falando do meu sentimento, eu também não gosto. O ajuste fiscal, sim, eu acho que muda a política econômica. A política econômica não tem como sustentar uma política econômica de austeridade num governo Dilma que sobreviva a esse processo. Tá? A política econômica vai. E, em troca de poder mudar o eixo da política econômica, vai alguma outra coisa de reforma aí, microeconômica na agenda. Este é um cenário possível. Tá? Ele é o cenário menos danoso para a estabilidade da democracia. Por quê? Um cenário em que o governo Temer, com 1% de aprovação da população, com o apoio do PSDB, tenta entregar o que ele está prometendo, é um cenário que nós vamos estar na rua todo dia, porque a agenda é horrorosa. A agenda é horrorosa do ponto de vista dos direitos civis, né, do respeito à inclusão social, à diversidade. A agenda é horrorosa do ponto de vista econômico, a agenda é horrorosa do ponto de vista da regulamentação, da defesa do meio ambiente, de tudo. A Ponte para o Futuro é um documento tétrico. Né? A ponte para o abismo. Né? Nessa altura, sim. Então, acho que o que é pior, o que é menos pior para a democracia é uma solução em que a gente respeita o resultado das últimas eleições. Né? Isso está evidente. Já ficou claro que não se trata de pedalada fiscal, que não se trata de crime eleitoral, né, de contaminação de dinheiro, não se trata de corrupção, não se trata de nada. Se trata de dizer o seguinte: voltem para a caverna de onde vocês vieram. E ninguém mais vai voltar para essa caverna. Nisso eu concordo. Né? Eu não acho que essa redistribuição de renda para baixo, então ela seja tão irrelevante assim. Não. E nem tão instável assim. Ela foi política de valorização do salário mínimo, mas a gente tem que pensar na eliminação da extrema pobreza do ponto de vista de quem ganhava menos do que $1 por dia para sobreviver e passa a ganhar 2. É um aumento muito brutal. Então, aquilo ali, em algum momento, eu acho que as pessoas autointeressadas vão ter que defender os seus ganhos do último período. Se isso vai ser apoiando o PT, ou como que é a Luciana, que se vaiam todos, e uma nova coalizão de esquerda, o nome que esse treco tiver no futuro, ele volta consistentemente na história do Brasil. Ele chamou o PTB há um tempo atrás, ele chamou PMDB no seu momento, ele chamou PT no seu momento, ele vai chamar alguma coisa para frente. Ele vai ter um nome. E isso é que tem que garantir. Então,
Por que eu valorizo tanto isso que a Olga falou do negócio do diálogo? Porque nessa altura, se a gente for conversar também sobre quais são concretamente essas alternativas, eu estou vendo muito mais dedo apontado na cara e xingamento de uns para os outros, mesmo no campo progressista e popular, do que um diálogo construtivo para frente. Sim, porque tu fica reativo, né? Tu tem que defender. Então, acho que essa parte do diálogo ela é muito importante, não tanto para convencer o outro lado, mas para construir uma solução que todo mundo sabe, o impasse que todo mundo sabe que é complicado. O Zé Simão, que é um dos analistas políticos mais finos que tem no Brasil, já diz, olha, tem que fazer um impeachment para todo mundo e colocar um psiquiatra no poder. Acho que a Olga podia... que é o que nós estamos precisando. Acho que era isso. Desculpem ter falado demais.